Bom dia, gente. Eu sou o Caio e hoje eu e meu grupo viemos aqui falar sobre a indústria petroquímica. Porém, antes disso, eu acho necessário e interessante falar sobre alguns outros conceitos, como o conceito de indústria química, ou melhor, química industrial no geral. A química industrial consiste na aplicação na indústria dos conhecimentos químicos, que viabilizam os processos químicos industriais. Esses processos, por sua vez, possibilitam que as empresas produzam produtos químicos industriais. Nesses processos são utilizadas reações químicas, a fim de gerar novas substâncias. Alguns dos procedimentos são os de separação, como as destilações, além de transformações por aquecimento ou por outros métodos. Agora, falando especificamente da nossa matéria, podemos dizer que a petroquímica é a área da química relacionada aos derivados de petróleo e à sua utilização na indústria. Nessa indústria, o petróleo é transformado na maior diversidade de produtos possíveis. Eu não posso falar muito em que produto o petróleo é transformado porque isso é matéria de outra pessoa. Porém, eu posso ilustrar para vocês quais são as maiores petroquímicas do Brasil e do mundo. A primeira indústria petroquímica que eu vou falar é a Petroquímica Triunfo. Ela está localizada no Polo Petroquímico do Sul, no município de Triunfo, estado do Rio Grande do Sul. Por isso que ela se chama Petroquímica Triunfo, porque o nome do município é Triunfo. Ela tem capacidade de produção de 160 mil toneladas por ano, de 30 tipos de polietileno de baixa densidade, copolímero de etileno e acetato de vinila, entre outras misturas. Distribui seus produtos ao mercado internacional e nacional, com ênfase nos países que compõem o bloco econômico do Mercosul. Agora a que está aí na tela é uma das mais brabas, a Braskem. Ela teve sua constituição em 2002, a partir da integração das empresas Copene, OPP, Triquem, do Grupo Odebrecht, entre outros, além da forte participação da estatal petrolífera Petrobras, e está entre as 6 maiores do mundo em seu segmento. É uma das maiores produtoras de resina termoplásticas na América, conta com uma capacidade de produção de cerca de 9 milhões de toneladas. Além disso, processa anualmente 10 milhões de toneladas de químicos básicos, sendo a maior fabricante mundial de biopolímeros, produzindo anualmente 200 mil toneladas de polietileno, feito a partir do etanol da cana-de-açúcar, conhecido como plástico verde. A empresa conta com 40 unidades industriais, das quais 29 em território brasileiro, nos estados de Alagoas, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. 5 estão nos Estados Unidos, 2 estão na Alemanha e 4 no México, empregando ao todo cerca de 8 mil trabalhadores. Os principais produtos da Braskem são resinas de polietileno, polipropileno, policloreto de vinila, eteno, propeno, butadieno, benzeno, tolueno, cloro, solda e solvente. Quais são os produtos obtidos pela indústria petroquímica? Bom, a petroquímica é o ramo da indústria química orgânica que emprega como matérias-primas o gás natural, gases liquefeitos de petróleo, gases residuais de refinaria, naftas, querosene, parafinas, resíduos de refinação de petróleo e alguns tipos de petróleo cru. Qual a matéria-prima básica para a indústria petroquímica? Qualquer hidrocarboneto pode servir de matéria-prima para a indústria petroquímica. Na prática, as matérias-primas mais usadas em todo o mundo são a nafta, etano e propano de gás natural, gasóleo leve e condensados. A utilização de cada um deles depende de sua disponibilidade e da estrutura de demanda que se deseja atender. A nafta é a mais usada, com cerca de 50% do total, vindo em segundo lugar o etano de gás natural. O eteno é a matéria-prima mais importante em termos de volume, números de derivados e valor de venda. O uso do eteno serve na produção de resinas termoplásticas. O propeno é o segundo produto em importância como matéria-prima petroquímica. O butadieno é o petroquímico básico obtido como coproduto nas plantas de eteno e tem mais de 80% da sua demanda associada à produção de elastômeros, tais como borracha de polibutadieno, látex e outros que incluem borracha. O benzeno é quase inteiramente usado como matéria-prima na produção de outros produtos petroquímicos, sendo raramente utilizado como solvente por causa da sua potencial toxidez. E o metanol é um líquido claro e altamente polar que tem uma extensa variedade de aplicações. A petroquímica ela é uma ciência, uma técnica e uma indústria que transforma o petróleo em matéria-prima. E existem 3 passos básicos para a petroquímica, que é a extração de petróleo, o refino e a transformação em produto. E existem 3 gerações. A primeira é dos
é a transformação do petróleo em petroquímicos básicos, que essa primeira geração é chamada de petrolífera. E um exemplo é gasolina, querosene, propeno. A segunda geração é a transformação do petroquímico básico em petroquímicos finais, como por exemplo o PVC, o polietileno. E a terceira geração vai pegar os petroquímicos finais e vai modificar quimicamente ou vai transformar em produtos para consumo. A petrolífera em terra firme ela é chamada de onshore e no mar ela recebe o nome de offshore. E os tipos de plataforma marítima são fixas, autoeleváveis, plataformas de pernas atirantadas, a TLP, plataformas semi-submersíveis, navio-sonda, sistema flutuante de produção. Uma observação é que as fixas elas são projetadas para receber o equipamento de perfuração, mas elas não têm a capacidade de estocar o petróleo ou o gás natural. E o sistema flutuante de produção, FPS, são navios que ele armazena o petróleo e não são as fixas. E o navio sonda, ele é projetado para a perfuração de poços submarinos. A diferença entre a petroquímica e a petrolífera é que a petroquímica ela é uma indústria de petróleo e a petrolífera é a primeira geração dessa indústria de petróleo. Eu vou falar sobre os estágios que a petroquímica passa, né? E aí, antes dela ir para a refinaria, ela passa por 3 etapas muito importantes, né? Que é a prospecção, perfuração e extração. A primeira, que é a prospecção, é quando eles localizam as bacias sedimentares por meio de análises bem detalhadas do solo e do subsolo. Aí depois vai para a segunda etapa, que é a perfuração, né? Depois que eles já encontraram as jazidas, eles realizam a marcação com coordenadas de GPS e aí quando é sobre a água, eles colocam algumas boias para poder marcar o lugar certo para perfuração. Aí eles realizam a perfuração do solo, né, na terra. E se realmente encontrar petróleo nesse local e for viável economicamente, eles vão perfurando por mais locais ali perto, né? E aí na água é feito através das plataformas marítimas. E aí, por último, a terceira etapa é a extração, que tipo assim, o petróleo, quando ele está na terra, ele é encontrado acima da água salgada e embaixo de uma camada gasosa de alta pressão. Então, quando o poço é perfurado, o petróleo ele pode jorrar e quando a pressão normaliza, é preciso que tenha um equipamento certo, que é o cavalo de pau, para poder bombear o petróleo para a superfície. Agora eu vou falar sobre quando o petróleo chega na refinaria, né, que é onde vai ocorrer a separação de seus componentes. E aí ele chega nessas refinarias por meio de oleodutos e navios. Quando ele chega nessas refinarias, ele passa pelo processo de decantação e filtração, que é para tirar aquelas impurezas mais densas, digamos assim. As principais impurezas que precisam ser retiradas são a areia, a argila, pedaços de rocha, água e é isso. As frações do petróleo, elas são obtidas através da destilação fracionada, destilação a vácuo, craqueamento térmico ou catalítico e a reforma catalítica. E aí agora eu vou falar um pouquinho de cada um deles. Agora eu vou falar um pouquinho da destilação fracionada. A destilação fracionada é um tipo de separação de mistura que ocorre em diferentes temperaturas de acordo com o ponto de ebulição de cada substância. Por exemplo, a 20 graus Celsius, a parte do petróleo que vai se volatilizar é o gás refinado. A 30 graus Celsius, gasolina. 110, a nafta. 180, querosene. 260, o óleo diesel. 280 graus Celsius, o óleo lubrificante. 300 graus Celsius, óleo combustível, 340, resíduos. E aí, essa separação, ela só ocorre porque as moléculas de hidrocarboneto são apolares. E aí, quanto maior a cadeia carbônica, maior será o ponto de ebulição. A gente estudou isso naquela parte de polaridade das moléculas orgânicas.
E aí, quanto maior o ponto de ebulição, faz com que as substâncias com ponto de ebulição baixo virem vapor, enquanto as outras continuam líquidas. Por isso que é possível a gente separar o petróleo em tantas outras substâncias. E aí, só para fechar, a destilação fracionada, ela ocorre nas chamadas torres de destilação. E como que acontece, né? O petróleo bruto, ele é aquecido em uma fornalha e aí, à medida que ele vai passando pela torre, as moléculas menos voláteis dele vão ficando aderidas em algumas placas que tem dentro dessa torre, que são separadas de acordo com a temperatura. Então, tipo assim, se eu tenho uma substância que é menos volátil, ela vai ficando aderida a uma placa que está mais embaixo na torre de destilação. Agora eu vou falar da destilação a vácuo. A destilação a vácuo ocorre com os resíduos líquidos que sobraram da destilação fracionada e ela é feita a pressões muito baixas, inferiores à atmosfera. Com a diminuição da pressão, isso faz com que as substâncias de maior cadeia carbônica possam entrar em ebulição com temperaturas mais baixas. E aí, essa destilação a vácuo, ela serve para que esses resíduos possam ser transformados em graxas, parafinas e betume. O craqueamento do petróleo, ele pode ser térmico ou catalítico. Aí eu vou explicar os dois. O craqueamento térmico é quando os resíduos restantes, eles são submetidos a altas temperaturas e pressões juntas para poder romper as moléculas. Então, isso faz com que haja uma transformação de moléculas maiores para moléculas menores, e isso faz com que seja mais viável economicamente. Por exemplo, o querosene, que é C12H26, quando ele é submetido ao craqueamento térmico, ele pode virar gasolina, que é C8H18, mais um eteno, que é 2 moléculas de C2H4. E aí, o craqueamento catalítico, ele, como o próprio nome já diz, ele usa uma substância, né, para poder meio que acelerar toda essa reação. E aí, ele utiliza o aquecimento mais os catalisadores, como, por exemplo, o AL2O3. E aí, como último estágio, o petróleo passa pela reforma catalítica. Essa reforma catalítica permite que a cadeia carbônica seja reestruturada sem que o número de carbono seja alterado. A indústria petroquímica pode ser utilizada numa grande variedade de maneiras. A explosão desse tipo de indústria aconteceu no século XX e levou a uma proliferação de produtos que envolveram componentes petroquímicos. E a demanda por estes produtos químicos está constantemente em ascensão, de forma que as pessoas desenvolvem novos produtos e novos usos para esses objetos. A questão da petroquímica no país é muito ampla e concentra-se em sua maioria na parte litorânea do Brasil, como por exemplo a Braskem, que fica em São Paulo, a DuPont, que fica em Barueri, que também fica em São Paulo, tem a Bayer, que também fica em São Paulo, e entre outras. Uma enorme variedade de produtos é feita com produtos petroquímicos, incluindo plásticos, sabonetes, produtos farmacêuticos, fertilizantes, pesticidas, detergentes, pisos, solventes e epóxi. Fibras sintéticas, borrachas e outros materiais também são fabricados a partir de produtos petroquímicos. A maioria das pessoas interagem com numerosos produtos todos os dias a partir das fibras sintéticas utilizadas em um revestimento de lã em um dia fresco para os plásticos usados na construção de determinados itens.